E aí galera, prontos para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre como ter calma antes e durante uma prova, né? Eu sei que muita gente tem problemas com isso. Eu já tive muito mais do que tenho hoje. Já melhorei bastante, inclusive. E aí eu tô aqui hoje para passar algumas dicas em relação a isso, né? Eu sei que às vezes a ansiedade acaba atrapalhando muito e é algo que realmente prejudica, porque a gente fica pensando muito na prova, fica muito ansioso e aí na hora, às vezes a gente até estudou o assunto, a gente sabe daquilo ali, tudo que a gente vai fazer, né? Mas por conta disso, por conta do nervosismo, da ansiedade, a gente acaba se perdendo, esquece do que estudou, e se perde todo, né? Fica todo desorganizado ali na hora e infelizmente acaba tendo um péssimo rendimento e um péssimo resultado no dia para valer, quando está ali fazendo a prova. Então, com dicas que eu comecei a aplicar no meu dia a dia, durante todo o meu processo de estudo e até ali para valer fazendo a prova, que me ajudaram, né, e que eu comecei a aplicar e que eu observei um melhor rendimento e uma melhor, digamos assim, eu comecei a ficar mais calmo, né, assim, em paz comigo mesmo. E aí eu tô aqui hoje para passar essas dicas para vocês também, para que vocês também, até para que vocês consigam ter, sei lá, né, que consigam evitar e acabar com esse problema também, né, não ser mais um problema, é uma questão para vocês. E também é muito relativo, às vezes eu vou te passar uma dica aqui que não vai funcionar, né, acho que depende muito também, mas não custa nada eu compartilhar aqui com vocês essas dicas, e aí dependendo, né, se servir, se for útil, ótimo, maravilha, né? Então vamos lá. A primeira coisa, antes de tudo, eu acho que é a mais óbvia, né, eu acho que um dos motivos que faz, né, de fato com que a gente fique mais nervoso e ansioso é pensar demais na prova, antes da gente fazer a prova. Então, vira e mexe, às vezes a gente está uma semana, 2 semanas já pensando na prova, ansioso demais pensando nela. Então, evita isso. É uma das formas que me ajudam e que me ajudaram a parar de pensar tanto na prova, ocupar meu tempo com outras coisas. Então, com coisas totalmente aleatórias e diferentes, que não fosse o estudo, que não fosse ali aquela prova que eu fosse realizar, né, que eu iria realizar, porque assim eu não coloco a minha atenção, o meu foco exclusivamente naquela prova, porque a partir do momento que eu só penso nessa prova, aí eu vou viver pensando nela, então eu vou ficar mais ansioso, vou ficar mais nervoso, vou ficar estressado, então não é isso que eu quero. E uma coisa que me ajudou, né, uma dica, essa seria a primeira dica, é você exatamente ocupar seu tempo, né, pensar em outras coisas que não sejam, que não seja isso, que não seja essa prova. Outra dica também muito importante e que eu não deixaria de lado é estudar. Eu acho que quando a gente estuda, quando a gente sabe, quando a gente domina o assunto, a gente não fica nervoso antes da prova. Pelo contrário, a gente fica animado, querendo fazer a prova, porque a gente estudou, a gente sabe tudo que vai cair, a gente esgotou tudo, né? A gente sabe tudo que vai cair na prova. Então, sabe de trás para frente. E eu acho que quando a gente estuda, quando a gente se dedica, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente tem mesmo uma rotina, um bom planejamento, uma boa organização, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente coloca técnicas de estudo efetivas, né, assertivas, para que a gente consiga entender aquele assunto de fato. Tudo isso acaba contribuindo, né? Então, quando você estuda mesmo, eu vejo que seria um outro ponto positivo para que evitasse ou atenuasse, de fato, né, querendo ou não, um pouco desse nervosismo que você tem pré-prova. Uma outra dica também que me ajuda bastante é em relação a um dia antes da prova, e eu acho que um dia antes da prova o ideal não é você ficar buscando novas coisas que envolvem aquele assunto, para que você também não fique mais nervoso e preocupado, achando que não estudou todo, mas revise só o que você estudou, dê uma revisada, pegue ali suas anotações, caso você tenha feito, né, um resumo, dê uma lida, mas evite estudo passivo, ficar absorvendo mais informação, porque o que você estudou já tinha para... Você já fez essa parte, né? Não tem mais o que estudar. Eu acho que ainda mais quando falta um dia para aquela prova que você vai fazer, o ideal é que você só revise mesmo. Então, dá uma olhada, faz flashcards, né? Revisa por flashcard no caso, usa essa revisão por meio de um estudo ativo para tentar estimular daqui de dentro para fora. Então, ao invés de você estar ali no estudo passivo, só absorvendo aquele assunto, estimula. Então, tenta raciocinar, tenta gravar um áudio para falar daquele assunto, para ver se você lembra mesmo. Explica o assunto para alguém, simula uma apresentação, como se você fosse fazer uma apresentação daquele assunto que vai cair na prova. Flashcards, resumos, mapas mentais. Então, tudo isso acaba contribuindo para que
você consiga estimular e lembrar do que estudou, para que no dia você fique muito mais tranquilo, sem tanto nervosismo, né? E como eu falei, e é o que eu acredito, eu acho que se você pega para revisar por completo, por meio de estudo passivo, buscando estudar mais coisas além do que deveria daquele assunto um dia antes, você vai ficar muito mais preocupado e muito mais tenso. Porque às vezes pode até vir um assunto novo que você não tenha pego 100% e aí você vai ficar preocupado, você vai achar que você não estudou tudo que tinha que ter estudado, vai querer virar a noite estudando e vai dormir mal, então vai desandar tudo. E eu acho que se você segue esse caminho, seria um caminho errado, né? Pelo menos para mim, não funciona muito comigo. Uma outra dica, acho que essa já é a quarta ou a quinta dica, e já é até o que eu já mencionei aqui, já dei até um spoiler em relação a isso, a você dormir. Então, como você dorme e o horário que você dorme, eu acho que se você dorme mal antes de uma prova, você provavelmente pode não ter um bom rendimento no dia, porque você está ali cansado, você já está tenso, já está nervoso, ainda não dorme bem, né? Tem uma péssima noite de sono, então isso também não contribui absolutamente em nada. E o que eu recomendo é que você tenha uma boa noite de sono, evite o celular à noite, distrações, para que você consiga relaxar mesmo e ficar zen, calma ali, ó, em paz, que vai dar tudo certo. Agora, falando um pouco de dicas durante a prova, essas dicas seriam mais para antes, né, pré-prova. Falando agora de dicas durante a prova, a primeira dica que eu recomendo é no caso de provas que são de múltipla escolha, né? Quando tem A, B, C, D ou E. Se você marcou aquela questão que você sabe, né, aquela questão não, aquela alternativa que você sabe que está correta, que tipo, você tem certeza que é aquela alternativa, passa direto para o gabarito. Não fique enrolando para passar no final, porque se você passar para o final, você vai perder muito tempo e você pode correr o risco de errar no gabarito. Então, se você já sabe que é aquela alternativa, que não tem chance de jeito nenhum de você mudar ela no decorrer da prova, passa direto para o gabarito. É um trabalho a menos, é um BO a menos para você. E você não vai ficar nervoso, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar tenso, preocupado com o tempo, né? Porque você sabe que você já passou, já está ali, já tem um ponto garantido, é aquela alternativa correta que você marcou, tanto na questão como no gabarito. Então essa seria uma dica durante a prova para você ficar mais relaxado também. Uma outra dica muito legal para você aplicar durante uma prova ao invés de você já ir buscando, tipo assim, tentar responder do início ao fim, né, em ordem, faça uma análise geral, ampla, do início ao fim da prova, e se for de marcar, melhor ainda. Então você olha e vai circulando aquelas questões que você sabe que são questões fáceis de responder. Por que isso? Porque primeiro, você tem que ser coerente. Não adianta nada você errar uma questão fácil e acertar uma difícil. Não tem lógica. E até para você ganhar confiança durante a prova, o ideal é você fazer isso. Porque você vai responder aquelas questões fáceis e você vai acertar, você vai se sentir mais confiante, você vai sentir que está preparado, que está conseguindo resolver as questões, que vai acertar mais questões, porque você já acertou todas essas. Então, você já vai preparado, já vai ali, ó, focado nas questões médio e difíceis. Então, você tem chance de acertar mais questões, você vai estar muito mais confiante e você vai deixar o nervosismo, a tensão de lado, justamente porque você aplicou, né, essas dicas, esse passo a passo no início. Então, seria uma forma estratégica de reduzir a ansiedade, reduzir o estresse e ficar muito mais focado, muito mais ativo a partir disso, seguindo essa estratégia de responder primeiro as questões fáceis e deixar as questões médio e difíceis para o final. Uma outra dica também muito legal para você ficar mais tranquilo durante a prova é se alimentar. Então leva uma comida, água também, muito legal para você ir relaxando ali, beber um pouco, respirar, olhar para o lado. Eu acredito que são algumas estratégias também que você pode aplicar ali no dia para ficar mais relaxado, mais tranquilo. Não fica também 100% ali focado ali toda hora olhando para a prova. Relaxa, às vezes, sabe, estica o braço, olha para o lado, né, o corpo, enfim. Assim, não fica 100% ali naquela mesma posição. É muito estressante, desgastante. Você já está ali gastando a sua mente pra caramba, estudando ali, lendo aqueles textos enormes, resolvendo questão, tentando raciocinar. Então é preciso que em um dado momento na prova você pare para respirar, para comer algo, para beber, para fazer qualquer coisa que não seja resolver aquela questão. Para você relaxar um pouco. Mas também não estou falando para você ficar, por exemplo, 30 minutos fazendo isso. Até porque o tempo da prova é curto, dependendo, né, da prova que você esteja fazendo. Mas separar pelo menos ali uns 5 a 10 minutos, acho que já seria um tempo legal para você fazer isso. Ou então fazer mini intervalos, né? Intervalos curtos ali durante a prova, do início ao fim, para que você consiga relaxar e ter isso a seu favor, né? O tempo também a seu favor.
porque isso é muito importante. Essas seriam algumas dicas que eu passaria para você que se sente muito cansado, que se sente mesmo nervoso, ansioso durante uma prova ou antes da prova e precisa ficar mais calmo, mais relaxado para que tudo flua, né, e ocorra bem. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí um pouco dessas dicas, mas em caso de dúvidas é só falar comigo aí nos comentários, tá certo? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.